Amigos e irmãos ouvintes da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, vamos acompanhar dentro de instantes mais uma importante cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, diretamente da Igreja Familiar número 1 da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sob a responsabilidade do casal Paiva-Neto. No programa de hoje, o irmão Paiva dá continuidade ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, numa psicografia do saudoso legionário da Boa Vontade de Deus, nosso irmão Chico Xavier. Temos ainda a palavra do irmão Bezerra de Menezes, grande ativista da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, que nos chama à responsabilidade sobre a qualidade mental e o comportamento vibracional da criatura humana. O programa é finalizado com a participação dos administradores das instituições da Boa Vontade de Deus, trazendo seus comentários sobre o tema em questão. Antes, porém, de acompanharmos mais esta grande aula de valorização do ser humano e de seu espírito eterno, façamos um minuto de silêncio ao som da música legionária Amar com Amor de Deus, obra do compositor Paiva-Neto, com arranjos do maestro Vanderlei Pereira, na interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade da cidade de São Paulo. E em seguida, vamos ouvir a palavra do irmão presidente pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva-Neto, 65 anos de comunicação, 100% Jesus. Bem, meus amigos e irmãos, estamos aqui nós mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Espírito Santo, que são esses irmãos espirituais, emissários de Deus, anjos da guarda, que estão sempre dispostos a nos ajudar e lastimam tanto quando a gente não ouve as suas convocações para o bem. Mas eu estou recebendo ali um sinal do nosso querido amigo e irmão, Dr. Bezerra de Menezes, que quer dar a sua palavrinha, ele que está no mundo espiritual, e daí? O negócio é unir as duas humanidades, esse é o segredo do governo dos povos. Os homens estão à procura de um caminho novo aí, estão dizendo que não foi definido ainda. Há uma indefinição, mas é uma indefinição porque os homens estão afastados de Deus. Mas das leis divinas, porque muita gente acredita em Deus, mas não quer entender as suas leis, que regulam o relacionamento entre este mundo que habitamos agora e o outro mundo. Bom, vamos passar então a palavra ao nosso querido irmão, Dr. Bezerra de Menezes, que nos honra outra vez nesta reunião da cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como os meus discípulos. Estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, psicografia do nosso amigo e irmão legionário da boa vontade, Chico Xavier. Vamos passar a palavra então ao Dr. Bezerra. A título de colaboração, Sim. seria importante solicitarmos a cada irmão ouvinte, Pois não, no Dr. Bezerra? momento em que houver a entrada e a sintonia dos assuntos espirituais, rápida convocação mental daqueles que são os seus anjos guardiães, os preceptores espirituais, protetores, ou que nome queiram dar, para compartilharem no entendimento e na vibração. Isso é entrar em sintonia. Não ouvir simplesmente por obrigação do momento. Ouvir o Senhor, irmão Paiva Neto, com total clareza de alma. Pois não. Uma convocação para aquele que estiver por receber na sintonia do Cristo tão elevados ensinamentos. Teremos uma melhoria substancial na qualidade mediúnica, não somente dos irmãos que frequentam os espaços ecumênicos da religião de Deus, mas também de todos aqueles que queiram modificar sua vida, seus hábitos e sua evolução. São estas as considerações. Muito obrigado, Dr. Bezerra. Bem, vamos então voltar ao livro Nos Domínios da Mediunidade. Não se esqueçam desse alertamento importantíssimo do Dr. Bezerra. Quando começarmos esses programas, essa cruzada de Jesus no lar, vocês vão logo, pelas forças mentais, convocando a presença dos amigos do mundo invisível, ainda invisível. Pela introdução de Emmanuel nesse livro, a humanidade caminha para a era do homem espiritual, da libertação, e diz ele, o futuro pertence ao espírito. Daí que é tão importante lembrar aquilo que disse o irmão Zarur. O segredo do governo dos povos é unir a humanidade de cima, da qual faz parte nosso precário irmão Dr. Bezerra de Menezes, a humanidade de baixo, que somos nós que estamos aqui. Nesse momento, André Luiz, acompanhando Aulus, ele e o Hilário vão acompanhando o Aulus,
e vão lá para o Ministério das Comunicações, lá do mundo espiritual. Eles foram apresentados ao instrutor Albério, que se dispunha a iniciar uma palestra. Eles tomaram lugar entre as dezenas de companheiros que o seguiam, atentos em muda expectação. E aqui nós voltamos ao texto do livro, do velho André Luiz. Como tantos outros orientadores que eu conhecia, Albério assomou à tribuna, sem cerimônia, qual se nos fora simples irmão conversando conosco em tom fraternal. Meus amigos, falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Vocês estão prestando atenção, né? Vocês em casa e vocês aqui. Pois quero ouvir-lhes a palavra. Já ouvimos o doutor Bezerra abrindo a nossa reunião. Ele voltará a falar certamente se quiser. Estamos todos aí. Não há separação entre a nossa consciência espiritual. Estamos unidos, as pessoas na terra e os irmãos do espaço. Mas prossegue aqui o Albério. Vocês não viram o relógio tocar? Eu estou em casa, estou reunido com vocês. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Naturalmente circunscritos nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravítica em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental, na esfera de criaturas a que se emana, se junta, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Que bonito, hein? Crescimento para a imortalidade. Nada retroage. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio. Há governo de Deus para tudo, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. E cada consciência evolve no grupo espiritual a cuja manifestação ou movimentação se subordina. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Que coisa, hein? Somos bilhões e bilhões. Quer falar alguma coisa, Haroldo?
Vamos lá, eu depois vou prosseguir com a palavra do Albério, mas é que é bom a gente fazer algum comentário do que vem observando, senão no final fica congestionado o comentário. Eu destacaria a importância de que quando se entra na sintonia divina, nós melhoramos o nosso próprio ambiente de espiritualidade. Portanto, nos melhorando o nosso ambiente íntimo, melhoramos também o nosso ambiente familiar. Essa sintonia, o Albério mostra muito bem que ela acontece no nosso padrão vibratório da nossa alma, da nossa aura, mas também acontece em todo o cosmos, nos planetas maiores, no macrocosmo. Então é a harmonia de Deus dependendo também da própria sintonia das pessoas, tanto no microcosmo como no macrocosmo. Tudo vibra nessa harmonia do amor divino, mas depende também das criaturas, das pessoas. Sim, mas voltando aqui à palavra do Albério, que fala em bilhões que formam a humanidade terrestre. Nós nos lembramos, já que estamos unidos à humanidade de cima, aos bilhões que estão no mundo espiritual, também do qual faz parte o Dr. Bezerra, faz parte André Luiz e tantos outros. Compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, vejam bem, humilde família de bilhões de seres, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal, quer dizer, os planetas são habitados. Porque foram a Marte, não viu nada, foi no céu, não viu nada. Mas será que tem que parecer conosco aquilo que é humano, que é criação divina, que é espiritual? Existe também a evidência. Aquele exemplo sempre que eu uso. Existe uma espécie de apito, a gente toca aquele apito, o nosso ouvido humano não percebe, mas o cachorro, do cavalo, dos animais, a audição deles percebe, e eles atendem aquele chamado. Quer dizer, no tocante a ouvir, nós não somos apenas surdos para as coisas espirituais, como muita gente é ainda, também para as materiais. Os animais são superiores a nós em audição, então tratemos melhor do que tratamos. Assim como somente os animais ouvem aquele apito, nós também deixamos de ouvir muita coisa que ocorre em nossa volta. Não somente na nossa dimensão, mas também na dimensão espiritual. Isso também se dá, naturalmente, com a evidência espiritual, com a clarividência. Se soubermos isso, nós vamos ser clarividentes, inclusive na administração das coisas. Que, como dizia o irmão Zaru, o segredo do governo dos povos é unir as duas humanidades. Alguma coisa, Silmar? Silmar de Almeida, vamos lá. Tem aquela sua matéria que o senhor faz a pergunta: serão vibracionais as fronteiras do universo? Então tem muito a ver com essa descoberta que estão tentando ver em Marte, como o senhor falou há pouco. São os olhos visíveis que verão a vida lá? E se não for realmente material, do jeito que nós estamos acostumados aqui com a matéria? Pode estar em outra dimensão. O doutor Bezerra está concordando ali, eu acho que talvez ele queira dizer alguma coisa. Doutor Bezerra, é só levantar a mão aí que a gente dá uma parte. Bota o microfone, vamos lá. Qualidade mental e o comportamento vibracional codificam o melhor potencial de atuação do espírito na Terra ou do céu da Terra. Na lição de hoje, bem claro está, à medida que tomamos a perfeita sintonia através do mecanismo chamado mente, temos possibilidade, e por que não dizer privilégio, de discorrer aquilo que aos olhos humanos ou aos olhos espirituais é chamado de impossível. Obrigado, doutor Bezerra. Agora vamos voltar ao Albério aqui. Compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Vejam que coisa, hein? Conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao grau de conhecimento que já escalamos. Por isso eu acho arrogância alguém da ciência dizer que uma coisa não existe porque eles não comprovaram ainda. Mas e nos séculos anteriores?
Quando Harvey apareceu falando sobre a circulação do sangue nas nossas veias e artérias, os colegas dele, os pares, negavam aquilo tudo e o perseguiram. Quando surgiram os cometas, se não me engano, Lavoisier, estou querendo me lembrar agora se foi ele escreveu que era impossível existirem cometas. E nós vemos coisas absurdas assim. O primeiro postulado da ciência tem que ser a dúvida. Mas alguns não duvidam, alguns vão negando já, nem vendo. Eu lembro o exemplo emblemático de que cientistas do passado diziam que a Terra era chata. E muita gente sofreu porque lutava para informar que a Terra era redonda. Quer dizer alguma coisa? O Gisele, tem Vanderlei. Vamos lá. O único dogma da ciência só pode ser a procura da verdade. A comprovação da verdade. Aquilo que a religião intui, em muitos casos, né? E a ciência vem e comprova. Ela só pode ser dogmática disso. Procurar a verdade. Isso para usar um exemplo. Agora, se o cientista dogmático estabelece conceitos considerados indestrutíveis, então estamos perdidos, porque a ciência está negando a própria evolução. A ciência tem que conceder a si própria, como fazem os grandes cientistas, o direito à dúvida. Vamos lá. O senhor também já disse que a ciência, iluminada pelo amor, eleva o homem à conquista da verdade. E, irmão Paiva, eu estou me lembrando muito aqui daquele poema que o senhor fez, Amigos. E curioso que fala muito a respeito de tudo isso que nós estamos vivenciando aqui. Porque o que o senhor está pregando é que Jesus nunca nos abandona em momento algum. Tanto que naquele poema do senhor, com o título Amigos, o senhor diz o seguinte... Cadê o poema? Alguém tem aí? Eu tenho ele aqui, eu escrevi à mão. Vamos lá. Posso ler? Parabéns, vamos lá. Ninguém vive em solidão. Na felicidade ou na dor, tem por si o Criador candente no coração. Na praia ou no deserto, na planície ou no planalto, reverentes, olhando ao alto, vemos Jesus tão perto. Amigos, bilhões de astros seguem sempre os nossos rastros, acima do bem e do mal. Humanidades distantes, torcendo por nós, vibrantes, num abraço universal. Inclusive, irmão Paiva, esse poema consta do CD Ao Coração de Deus, seleção ecumênica de orações. É um CD da gravadora Som Puro, na interpretação do autor, que é o senhor, e em seguida temos o coral ecumênico Boa Vontade cantando a melodia que nós fizemos, e os ouvintes podem adquirir este CD ligando para o Clube Cultura de Paz 0300 10 07 940, repetindo, 0300 10 07 940. Muito obrigado, Vanderlei, por lembrar. Vamos lá, Gisele, senão parece Clube do Bolinha aqui. Vamos lá. Essas reuniões tão importantes que vêm fortalecendo os lares do Brasil inteiro. Na nossa igreja familiar, aqui a igreja familiar número 1 da religião de Deus. E daqui parte essa vibração tão forte, tão renovadora, né? Mas este programa é um convite rumo ao crescimento para a imortalidade, como é descrito aqui no livro. Esse é o nosso rumo, nós somos criados para isso, crescimento para a imortalidade. Então, esses ensinamentos todos são fundamentais porque nos dão a dica de como chegar lá sem perder tempo, vencendo com inteligência os desafios da vida, a tristeza, os problemas do dia a dia, mas confiando sempre em Jesus. E nos nossos anjos guardiães. Eu me lembro dessa questão da oração da mente, que o irmão Zaru dizia que as doenças começam no mundo espiritual, quer dizer, no espírito. E hoje vocês veem todo mundo falando aí nas doenças psicossomáticas. 70% das doenças são psicossomáticas, eu acho que é a maioria. Porque o perispírito que nós vamos estudar lá adiante, ainda vem o psicoscópio, uma porção de coisas aqui sensacionais, notáveis, que serão estudadas. Estamos apenas no princípio, ainda no discurso do Albério. Mas depois vão ser relatados fatos. Nós vamos ter milhões de exemplos aqui de acontecimentos ilustrativos. Bem, eu quero terminar lendo a carta, essa carta, a mensagem do H.G. Wells, tem muito a ver com o que estamos tratando. A ciência vem prestar inestimável serviço à religião
sendo um vetor de autodomínio e equilíbrio, combatendo os exageros do fanatismo. A virtude maior da pregação espiritual da religião de Deus